Olá, meus queridos e amados irmãos do YouTube, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja comigo e com cada um de vocês, amém? Para a glória do nosso Deus. Irmãos, estou passando aqui para compartilhar hoje com vocês algo muito importante, muito interessante e muito notável. É importante que tenhamos estas questões olhadas. Eu gostaria de compartilhar com vocês o sofrimento de algumas irmãs que têm passado pelo medo de ir para o inferno, que têm passado pelas repressões, pelas opressões causadas pela sã doutrina de usos e costumes, certo? E eu gostaria de trazer isso aqui, por quê? Porque são questões que não são trazidas à tona, são coisas que têm acontecido com muitas mulheres, mulheres brasileiras por todo o país, donas de casa, mães de família, pessoas que têm marido, filho, que tem uma série de coisas para dar conta, e eu me incluo nesse pacote, eu me incluo nesse grupo de mulheres, porque também sou uma dona de casa, também perdi meu trabalho em decorrência da sã doutrina de usos e costumes, também tive perdas acentuadas, perdas grandes, até inclusive eu recebi um comentário por esses dias de uma irmã que disse: imagina que eu vou me desfazer da sã doutrina, porque eu já coloquei tantas coisas valiosas fora por causa da sã doutrina, capaz que agora eu vou mudar, vou entender outra coisa, vou entender o que a Bíblia diz. Jamais. As coisas que eu joguei fora eram muito valiosas para mim, ou seja, a pessoa, ela viu tanto valor naquilo que, ela valoriza tanto aquilo que ela jogou fora, que tipo assim, Jesus que lute, eu vou ficar na sã doutrina, seja ela de Deus ou não, seja bíblica ou não, vou ficar nesse trem aqui, nesse negócio, porque eu botei muita coisa fora, e aí, entendeu? A pessoa não aceita. Então, meus irmãos, a situação ela é complicada em níveis assim que eu nem sei se a minha mente consegue alcançar. E eu tenho aqui algumas irmãs que elas têm me relatado pela misericórdia do Senhor, as coisas as quais elas têm passado na vida delas, na família delas, elas com elas mesmas e elas para com os cônjuges, os maridos e tudo mais, todo um contexto, como eu disse, essa sã doutrina de usos e costumes, ela tem comprometido negativamente a vida de muitas pessoas, ela tem impedido muitas pessoas de viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. E é sobre isso que eu gostaria de tratar nesse vídeo. Vocês vão escutar aí alguns áudios de algumas irmãs que me autorizaram a estar expondo aqui na internet, aqui no YouTube, para que possamos juntos meditar nessas falas. Durante as falas dessas irmãs eu estarei vindo aqui fazendo breves comentários a respeito do que está sendo dito em cada um dos áudios. Amém, meus irmãos? E para a gente continuar aqui, antes de mais nada, eu gostaria de ler uma palavra, louvado seja Deus, que está em Romanos, capítulo 12, do verso 1 em diante. Assim diz a palavra do Senhor: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense em si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Glória a Deus, louvado seja Deus. Então aqui a Bíblia está nos dizendo o seguinte: no versículo 1, o apóstolo Paulo diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aí você pode pegar a sua Bíblia e olhar junto comigo, você vai ver que não existe um ponto final, existe uma vírgula. E o que vem depois da vírgula? A Bíblia diz o seguinte: rogo-vos, porém, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, vírgula, que é o vosso culto racional. Os nossos corpos, que o Senhor quer que nós apresentemos a Ele como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, é também o nosso
culto racional, conforme está escrito na Bíblia. É antes de cabelo, unha, maquiagem, o nosso culto racional a Deus. Esse é o maior sacrifício que podemos oferecer ao Deus vivo. Por quê? Porque é através do nosso culto racional que temos o nosso entendimento renovado pela palavra de Deus. Amém, meus irmãos? E uma vez que temos o nosso entendimento renovado pela palavra de Deus, a Bíblia diz que isso nos serviria para quê? Isso nos servirá para quê, segundo a Bíblia, termos a mente renovada através do nosso culto racional, através do nosso entendimento renovado pela palavra de Deus? O que nós receberemos de Deus a partir disso? Olha o que a Bíblia diz: para que possamos experimentar quão boa, perfeita e agradável é a vontade do Senhor para nós. Mas nós, quando entramos para a sã doutrina, nós nos permitimos ter a nossa mente renovada, preenchida pelo entendimento que vem dos sonhos espirituais, dos arrebatamentos de espíritos, dos testemunhos que vimos na internet. Começamos a ver testemunhos na internet, porque a fulana A foi arrebatada ao céu, a fulana B foi ao inferno. Tem até inclusive pessoas aqui na internet que são arrebatadas ao inferno uma vez por semana, uma vez por mês. Vão a hora que quer, volta a hora que quer. O que é isso, gente? Mas nós, na ignorância, porque Satanás, ele é encantador, ele nos encanta por meio das suas mentiras. A mentira, ela pode ser mentira, mas muitas vezes é uma mentira bonita, encantadora. E a gente começa a escutar esses testemunhos em demasia, e tudo que é em exagero, tudo que é demais faz mal, prejudica. Mas estas coisas são como um vício, como muitas irmãs já relataram aqui nos testemunhos o qual eu postei no canal. Muitas vêm falar comigo e dizem: irmã Kátia, para mim virou um vício, eu escutava às vezes até 10 testemunhos desse por dia. E a pessoa decide, consciente ou inconscientemente, alimentar sua fé por meio dessas fontes de vídeos de experiências espirituais, experiências de arrebatamento de espírito, idas ao inferno, idas ao céu. Quando a nossa vida, de modo geral, precisa estar firmada, alicerçada na palavra de Deus, que é Cristo Jesus. Podemos receber um conhecimento aqui e acolá, advindos de outras experiências? Podemos, mas todos eles têm que ser colocados no território de dúvida, de ser orado, de ser pedido confirmação para Deus. E uma vez que essa crença advinda de uma experiência espiritual, arrebatamento de espírito ou qualquer outra coisa nos traz consequências ruins para as nossas vidas, então nós temos que abandonar essas crenças e ficarmos com o que a palavra de Deus diz. Por quê? Porque aquilo que não é bom, não é proveitoso, a Bíblia nos manda não reter. Retenha somente aquilo que for bom e proveitoso, aquilo que não for, você descarte. É para descartar. Amém, minhas irmãs? Então, eu e você, minhas irmãs queridas, tanto essas aqui que me mandaram os áudios aqui que eu vou expor daqui a pouco, como outras que estão em casa, camufladas, necessitadas, passando por todas as coisas que estas irmãs aqui estão relatando nesses próximos áudios que vocês vão ouvir, estão passando. Você aí de casa também pode ser mais uma irmã que esteja passando por isso. A palavra de Deus para as nossas vidas é que tenhamos a mente renovada pelo Evangelho de Cristo. Assim como um dia nós nos dispomos a ouvir esses testemunhos, a ouvir essas experiências espirituais, a crermos até mesmo nas nossas próprias experiências espirituais através de sonhos ou através, seja lá de que maneira for, mas foi algo sobrenatural. Assim como nós nos colocamos um dia e nos dispomos e dissemos sim, né? Eu aceito, eu vou crer dessa forma, eu recebo essa palavra, eu vou fazer desse jeito porque eu ouvi, porque eu tive uma experiência, porque alguém me falou. Assim nós também temos que agora sentarmos, pegarmos a palavra de Deus
e desconstruirmos toda a fortaleza satânica criada por meio de crenças limitantes, antibíblicas nas nossas mentes, a única coisa que desfaz toda essa força enganosa, antibíblica criada na nossa mente está aqui, ó. Renovação do entendimento pela palavra de Deus. Renovar a mente pelo Evangelho de Cristo. Renovar a mente pelo entendimento da palavra de Deus. Porque quando decidimos dizer sim para a palavra de Deus, eu te aceito, eu quero viver segundo e conforme o que está escrito, a primeira coisa que você vai encontrar aqui é que não existe nenhum versículo, nenhumzinho só sequer, que diga para mim e para você que se eu e você cortarmos o nosso cabelo, as pontas do nosso cabelo, nós vamos para o inferno. Não existe um versículozinho sequer aqui, ó, que se nós usarmos uma calça decente, modesta, nós vamos para o inferno. Não tem um versículo aqui sequer que diz que se nós pintarmos a nossa unha com esmalte, nós vamos para o inferno. E aí tem muita gente furiosa comigo porque eu estou falando isso, tanto para a minha vida enquanto cristã, como para a vida das irmãs que têm me acompanhado aqui. Por quê? Porque as pessoas não admitem, só que assim, ó, elas não estão comprando briga comigo, elas estão comprando briga aqui, ó, com a palavra de Deus, porque isso que eu tô falando aqui, que cortar cabelo, que pintar cabelo, que pintar unha não leva para o inferno, não sou eu que estou dizendo, não sou eu, irmã Kátia. É a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que eu e você não podemos ser sensuais, depravadas. Não podemos causar cobiça no coração das pessoas, por meio da sensualidade, por meio da pouca roupa, por meio de ser exagerada no vestir no sentido da sensualidade, da depravação sexual, moral, visual. Porém, se nós nos vestirmos com modéstia, decência, uma maquiagem discreta, um esmalte discreto, um brinco discreto, uma roupa simples, discreta, ainda que seja uma calça, pintar o cabelo da própria cor do cabelo, a cor natural, ou que faça um cabelo desde que ele seja discreto, modesto, não condena. Não condena. Não condena. Não condena ao inferno. Não condena ao inferno. Não está escrito aqui. E se não está escrito aqui, não condena. Por quê? Porque foi o apóstolo Paulo que disse que as mulheres de Deus, as servas do Senhor, devem se vestir com decência e modéstia. Decência e modéstia. Em nenhum momento o apóstolo Paulo escreveu religiosidade, extremismo, radicalismo, exagero religioso. Não, não está escrito isso. Você tem que andar igual uma mulher das cavernas, toda peluda, com o cabelo arrastando no chão, uma roupa que tape tudo. Não está escrito aqui. O que está escrito aqui é decência e modéstia. E decência e modéstia é o que? É moderação, equilíbrio em todas as coisas. É eu ter sabedoria para usar aquilo que está disponível para nós, para que usemos. Porque tudo, absolutamente todas as coisas pertencem ao Senhor. A Bíblia diz que tudo que se fez foi feito através de Jesus Cristo, que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Todas as coisas. Não é só um grupo de coisas e o outro grupo pertence a Satanás. Não, todas as coisas pertencem ao Senhor. E uma vez que eu compro um brinco, compro um batom, uso uma maquiagem discreta, um adorno discreto, uma vestimenta discreta, tá? E oro, porque tudo que eu trago para dentro da minha casa, a Bíblia diz que devo vigiar para que eu não traga nada que seja anátema, maldito. Então isso não é só para vestimenta, adorno, maquiagem e tudo mais, é até o próprio alimento que nós comemos, que nós trazemos do supermercado para casa. Devemos orar e dizer: Senhor, eu consagro a Ti tudo que eu estou trazendo para dentro da minha casa.
todas essas vestimentas, todo esse alimento, tudo que tem aqui dentro, Senhor, cada objeto, passa teu sangue, repreende todo o mal, cancela toda obra maligna, todo pacto de consagração maligna feito sobre essa roupa, feito sobre esse brinco, feito sobre esse objeto. Em nome de Jesus eu consagro a Ti que seja usado para a Tua glória. Em nome de Jesus, que o inimigo perca todo o poder e autoridade de usar esse brinco, essa maquiagem, esse batom, essa vestimenta, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que isso sirva para me deixar bonita e elegante, sem que eu fique sensual e depravada. Amém, meus irmãos? Mas isso é assunto para outro vídeo. Eu gostaria de falar aqui sobre os áudios das irmãs. Vamos falar sobre os áudios das irmãs agora, meus irmãos, minhas irmãs. Vamos falar sobre os áudios das irmãs, para a glória de Deus, porque se deixar a irmã Kátia aqui, fala lá, meus irmãos. Boa tarde, irmã Kátia. A paz do Senhor. Eu tenho assistido seus vídeos no YouTube. Irmã Kátia, eu gostaria de contar para você que desde que eu comecei a ver vídeos de sã doutrina, que uma irmã da minha igreja começou a me falar de roupa, sapato, tudo ia pro inferno. Irmã Kátia, meu Senhor Jesus, começou a discussão na minha casa, porque o meu esposo não aceita essa doutrina. Ele não acredita que eu vou pro inferno só porque eu pinto meu cabelo da cor que ele é, só por causa do branco. Ele não acredita que eu vou pro inferno porque eu uso uma calça, porque eu tô com frio, ou porque eu vou andar de moto, ou seja lá por que for. Ele não acredita nisso. Ele não acredita e não aceita essa doutrina. E a minha cabeça começou a ficar tão perturbada, tão perturbada. O medo de ir pro inferno começou tão grande na minha vida, o medo. Confesso à irmã que chegou uma época, eu peço perdão pro Senhor Jesus de todo o meu coração, mas que eu fiquei tão pouco com raiva dele, que eu falei, meu Deus, como é que pode? Eu nasci e agora eu vou pro inferno, sabe? Tamanha confusão na minha cabeça, sabe? Graças a Deus, eu não vejo mais essas coisas sã doutrina, mas confesso à irmã que ainda não saiu tudo da minha cabeça. Um pouco eu ainda tenho esse medo de ir pro inferno, sim, não vou mentir, mas... Olha, eu me arrependo tanto de ter escutado essa palavra sã doutrina, porque começou daí que acabou o sossego na minha cabeça, e foi motivo de muita discussão entre eu e meu marido, porque eu tinha tirado tudo, joguei fora minhas calças, joguei fora tudo que eu tinha também, e meu marido chamou o pastor 3 vezes para conversar comigo, porque ele não aceita. Sabe, irmã Kátia, peço que você me ajude em oração, para que isso saia de uma vez da minha cabeça, esse medo de ir pro inferno. Eu procuro agradar a Deus em tudo na minha vida, por mais que a gente é falho mesmo, porque a gente é falho, mas eu creio que o Senhor cuida de mim, Ele é na nossa vida, amém? Deus te abençoe grandemente por me ouvir, e peço que ore por mim, porque, meu Deus, foi uma grande tribulação na minha vida. O problema maior dessa doutrina de usos e costumes, meus irmãos, não é nem a santificação no corpo. Porque eu até acredito que Deus, Ele, pela misericórdia dEle, tira, né, as vaidades de algumas mulheres, como lhe apraz, como lhe convém, né? Segundo e conforme o propósito, a obra que Deus tem na vida de cada um. Até creio, meus irmãos. Né? Eu, particularmente, sou uma pessoa que eu não consigo mais fazer uso de algumas coisas as quais eu fazia, né? E tudo bem, é uma coisa minha, comigo mesma, com Deus, tá tudo certo. Né? Agora eu não posso impor isso como ponto de salvação sobre a vida de outras pessoas, porque a sã doutrina de usos e costumes, que de sã, de saudável não tem nada, ela lança para as pessoas a ideia, a crença de que se a pessoa não aderir a tais práticas, não abandonar o uso de tais coisas, não deixar de cortar o seu cabelo, de pintar o seu cabelo, né? Não abandonar todas as suas roupas decentes e modestas e se adequar à performance, ao perfil da sã doutrina de usos e costumes, essa pessoa então perde a salvação. O pecado maior está em relacionar isso com salvação, porque a base dessa crença está alicerçada em testemunhos de arrebatamento de espírito, visão espiritual, sonhos espirituais, experiências espirituais e tudo mais. Não está alicerçada aqui, ó, na palavra de Deus, como eu falei e repito. Então, o que acontece? Satanás, ele não pode usar a Bíblia, porque a Bíblia é pura, é santa, sem mancha, sem mácula. Como eu disse, a palavra de Deus é o verbo vivo.
de Deus, e o verbo vivo de Deus é Jesus Cristo. Então, no Senhor Jesus Cristo, o inimigo não pode nem sequer olhar para ele, creio eu, senão ele morre fulminado pela glória de Deus. Quem dirá deturpar isso aqui, ó. Só que o que acontece? Porque a ele foi dado poder de fazer prodígios e milagres, a Bíblia diz. O que ele faz? Ele dá, sim, muitas experiências espirituais para muitas pessoas. Seja por meio de sonho, seja por meio de arrebatamento de espírito, que eu tenho para mim, que boa parte deles são viagens astral. Se você não sabe o que é viagem astral, você pesquisa na internet. Viagem astral é uma espécie de arrebatamento de espírito muito parecido com arrebatamento de espírito, porém é uma transladação. A pessoa ela é transladada espiritualmente falando por Satanás, pelas forças malignas, onde ela é transportada para as dimensões espirituais, normalmente ao inferno, né? Porque lá é a dimensão espiritual do maligno, de Satanás. Então ele pega essas pessoas, transladar não é arrebatar. Arrebatamento é de espírito, ou seja, no espírito, nosso espírito é a parte de nós feita à imagem e semelhança de Deus. Nós somos totalmente feitos à imagem e semelhança de Deus, mas o espírito, pelo fato de Deus ser espírito, é ali que Deus se comunica conosco. Então, no nosso espírito, quando aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso único Senhor e único e suficiente Salvador, então o inimigo ele não pode tocar no nosso espírito. Então ele toca onde? Na nossa alma. Então, o que vai lá no inferno, muitas vezes, não é o seu espírito, é a sua alma, como transladada e não arrebatada. Por meio de quem? Por meio de forças espirituais malignas, ou seja, o próprio Satanás. E aí a pessoa jura que está tendo arrebatamento de espírito. Você quer ver quando esse arrebatamento de espírito acontece como em algumas igrejas do Brasil, como teve até um inscrito que me mandou o nome de uma igreja aí, que agora até posso olhar ali para ver se eu lembro o nome da igreja, se eu não me engano é em Minas Gerais, uma igreja aí do Brasil, onde é só arrebatamentos, sabe, 90% da situação toda lá é arrebatamento de espírito, tem arrebatamento de espírito lá todo dia, segundo um inscrito falou para mim, nessa igreja. Aí você acha que Deus Todo-Poderoso vai estar dando arrebatamento de espírito todo dia para uma pessoa, para um grupo de pessoas ou para uma determinada igreja? Eu acredito sim que que o arrebatamento de espírito ele é de Deus, mas temos que analisar, porque Satanás ele é um copiador de Deus, e nesse quesito o arrebatamento de espírito ele criou a viagem astral, que nada mais é do que uma cópia do arrebatamento. E uma vez eu ouvi o seguinte, eu nunca mais me esqueci: todo o poder que o ser humano tem domínio não provém de Deus, porque o domínio do poder de Deus pertence somente a Ele. Então Deus escolhe quem Ele vai usar, a que horas Ele vai usar, como Ele vai usar. É Ele que determina se Ele vai usar ou não. Não tem dia, não tem hora, não tem data, não tem horário. Não tem nada. Deus decide todas as coisas. O poder está nas mãos dele. É dele. Ele faz o que ele quiser, como ele quiser. O ser humano não tem domínio de nada em relação ao poder de Deus. Amém, meus irmãos? Porém, o poder do maligno não. O poder do maligno, ao homem é dado o domínio. Por quê? Porque o próprio Satanás ele age por meio da vida daquele homem. Ele está possuído por aquele espírito maligno. Então ele tem o domínio do poder maligno, onde ele faz uso a hora que ele quer. Um exemplo bem comum disso é uma cartomante, por exemplo. Você marca um horário, a cartomante tá lá, ela incorpora lá o demônio fala, desfala, bota a carta, tira a carta e aquela coisa toda. Ou seja, o servo de Deus não é assim. Se você marca um horário para ir conversar com um pastor, por exemplo, que ele é servo de Deus, ele vai estar lá disponível, com a Bíblia na mão, ele vai lhe orientar, lhe aconselhar pela palavra. Se Deus quiser usar ele de uma forma sobrenatural, tudo bem, mas nem ele está sabendo disso. Nem a pessoa que foi lá pedir ajuda, e muito menos ele, o qual pretende ajudar essa pessoa. Ninguém sabe o que vai acontecer.
Entende? Então, as coisas de Deus, elas são assim. Agora, coisas que são controladas, ai, Deus vai te dar um arrebatamento, deita aqui. Ó, bota a mão na cabeça, foi arrebatada, tof. Ah, mas o fulaninho lá, ele tem um poder de ministrar o arrebatamento de espírito sobre a vida da pessoa. Então, quer dizer, quando tem culto, você vai lá que ele ministra e você é arrebatado. Pois é, então assim, meus irmãos, eu desconfio desse tipo de coisa. Desconfio e aconselho você a desconfiar também. Tá certo? Então, você percebe como isso gera um medo de ir pro inferno? E como as pessoas estão comprometidas num grau tal, pelo medo de ir pro inferno. Você percebe quão nervosa, quão descontrolada está essa irmã? Vamos continuar aqui, meus irmãos. A minha mãe morreu também o ano passado e minha mãe nunca usou saia. A minha mãe usou calça e short a vida inteira, morava na roça, depois veio pra cidade quando moça, fez faxina, depois fez hemodiálise, né? Então minha mãe nunca usou saia. E quando a minha mãe faleceu, que já tava um pouco esse negócio de sã doutrina, o dia que eu tava aqui, que eu parei pra pensar, que eu pensei que a minha mãe podia estar no inferno por causa de calça e bermuda, eu achei que eu ia enlouquecer, sabe? Não é fácil mesmo, não é fácil. Quem inventou essa tal de sã doutrina, sangue de Jesus tem poder, porque aprisiona a gente, sabe? Nossa, minha cabeça... Eu passo agora esmalte e tudo, mas ainda fica aquela cisma lá dentro de mim, aquele medo de ir pro inferno ainda, sabe? É horrível, Mancate, horrível. Só Deus pra ter misericórdia. Eu tenho crise de ansiedade, então tudo piora, sabe? Olha, só a mão do Senhor mesmo, só a mão de Deus. Misericórdia. Olha, de todo o meu coração, eu amo o Senhor Jesus. Eu sou evangélica, sou diaconisa da minha igreja, mas com esse peso todo, se eu pudesse voltar lá atrás, onde eu era católica e não pensava nisso tudo, eu teria voltado. Com perdão da palavra, lógico que eu não troco o evangélico pelo católico, mas antes não tinha esse peso todo. Você viu, meus irmãos? Viu aí o que acontece com a pessoa? A pessoa fica com fardo por cima das costas, fica com peso, com jugo, né? Mas essa aí é a doutrina que diz que leva a pessoa pro céu. Essa aí, ó, sã doutrina de usos e costumes. E quantas irmãs não devem estar nas suas casas nesse momento, assistindo esse vídeo e chorando litros? Litros, por quê? Porque muitas já perderam seus cônjuges, marido foi embora, né? Outras estão infelizes, com depressão, com autoestima lá embaixo. E pior, morrendo de medo de ir pro inferno. Mas essa aí é a sã doutrina que salva, que diz que salva, né? Precisa desse negócio para salvar, para ir pro céu, senão não entra na porta estreita. E aí eu pergunto para vocês, meus irmãos, é de Deus? Um negócio desse aí é de Deus? Aí tem gente que vem aqui para mim no canal e diz assim, ai, mas eu parei de usar tudo, eu parei de usar maquiagem, parei de usar as vaidades. Eu não tô louca. Não tô. Você que pensa que não tá. Você que pensa que tá ótima, muito bem, obrigada. E outra, essas questões, elas têm níveis. Você começa largando umas coisinhas. Porque não pensa que o diabo, ele se satisfaz. Não, você dá uma coisa, você dá duas, você dá 10, ele sempre quer mais, ele quer mais. Ele quer arrancar tudo de você. Então, ele vai te pedir maquiagem, ele vai te pedir vestimenta, ele vai te pedir adornos, ele vai te pedir cabelo, unha, e vai pedir, não bastando tudo isso, daqui a pouco ele tá pedindo coisas, e quando você vê, você tá botando fogo nas suas coisas, como eu botei fogo no meu salão. Tá? Você tá atacando fogo em coisas de valor que você comprou com o suor do seu rosto, do seu trabalho, do seu esforço, que o Senhor Deus Todo-Poderoso te deu saúde para trabalhar e você tá colocando tudo fora. Oportunidade de trabalho, de emprego. Você larga tudo por causa dessas crenças mentirosas, limitantes, que têm aparência de santidade, mas de santidade não tem nada, de Deus não tem nada, são laços do inferno, para você perder as coisas que Deus tem te dado, as bênçãos que Deus tem te dado.
seja no seu casamento, seja o seu cônjuge, seja os seus objetos pessoais, as suas coisas. Por quê? Porque no final a verdade de tudo isso é que você precisa ter equilíbrio, sabedoria para se vestir e para andar com modéstia e com decência. E ponto final. Você não pode ser sensual e depravada e causar cobiça no coração das pessoas, porque isso sim é pecado. Isso sim condena. Agora, os exageros da sã doutrina de usos e costumes não provém de Deus. Você não precisa andar igual uma ursa peluda, com o perdão da palavra, se sentindo triste, se sentindo feia, mal arrumada, desproporcional, inconveniente, desagradável para o seu marido, porque isso não provém de Deus. Amém, minhas irmãs? Vamos continuar. Paz do Senhor, irmã. Eu conheço a irmã pelos vídeos, pelos depoimentos, e eu tenho sofrido muito. Faz 6 anos que eu estou no caminho do Senhor e tenho congregado em igreja de uso e costume na sã doutrina. E tudo que a gente vai comentar com os líderes, para que se deve ou não deve ser usado, eles falam que tudo vai para o inferno. Eu estou numa angústia tão grande, que eu tenho vontade só de chorar. Eu não saio mais de casa, eu não tenho amigo, eu não tenho ninguém. Minha família se esqueceu de mim. Eu não vivo mais. Eu vivo só para pensar que eu tudo estou fazendo de errado. Eu estou numa angústia tão grande que parece que tudo que eu faço eu vou pro inferno. Por favor, eu peço oração, que me ajude. Vocês viram, meus irmãos, minhas irmãs? Tudo que ela faz pensar é que tudo é pecado. Tudo é pecado. Tudo vai levar ela para o inferno. E vocês percebem como fica a mente, as emoções, o coração de uma pessoa que vive debaixo desse jugo? Que vive debaixo desse jugo mentiroso, antibíblico? Porque, como eu digo e repito, em nenhum lugar na Bíblia está escrito que cortar cabelo, pintar cabelo, usar esmalte, depilar, né, a depilação higiênica, todas essas coisas que a sã doutrina diz que se você fizer, você vai para o inferno. Não está na Bíblia. Então você percebe como uma pessoa fica comprometida mentalmente, emocionalmente, e aí a pessoa muitas vezes nesse desespero todo vai conversar com a liderança, vai pedir um aconselhamento, uma ajuda. O que a liderança diz? A liderança continua dizendo que tudo é pecado. A senhora continue assim, permaneça assim. Porque se a senhora sair desse sistema religioso, fariseu, legalista, a senhora vai para o inferno. E aí a pessoa não tem o entendimento, a mente renovada pelo Evangelho de Cristo, o entendimento renovado pela Palavra de Deus. Ela vai fazer o quê? O que resta para essa pessoa? Acreditar na mentira, acreditar no engano. Pessoas estão adoecendo, casamentos estão acabando. Saúde mental, saúde emocional das pessoas está sendo comprometida, adoecida. Mas essa é a doutrina que salva e leva para o céu. Vamos continuar aqui, meus irmãos. Amém, irmã? Pode sim. Porque é o que eu realmente estou sentindo nesse momento. Estou com medo de tudo. Não tenho vontade de sair de casa, nem na congregação, nem na igreja. Não tenho vontade de ir. E principalmente a minha angústia no coração, a minha tristeza, que estou sendo crucificada dia após dia. Faz 6 anos que eu não sei o que é felicidade, o que é. Eu sorrio por fora, eu posso sorrir, mas não é um sorriso verdadeiro, é um sorriso dentro de mim, só Deus sabe o que eu estou sentindo.
e eu não tenho vontade, o meu casamento tá abalado. Aí pode ter muitas pessoas que estão pensando o seguinte: ah, mas se ela tá sofrendo tanto assim, por que que ela não muda de igreja? Por que que ela não vai para uma igreja mais tranquila, que não exija todas essas coisas, que tal e tal, né? Assim ela não fica tão oprimida, não sofre tanto, o casamento dela não fica tão prejudicado. Irmãos, vai falar isso para uma pessoa que botou na cabeça que se não cortar o cabelo, não pintar o cabelo, se usar uma maquiagem, se fizer qualquer coisa fora dos parâmetros da sã doutrina, essa pessoa vai para o inferno. Fala para uma pessoa, dizer para ela: ó, querida, muda de igreja, isso aí tá te oprimindo, vai para outra igreja. Sendo que a pessoa está lá porque pensa que se sair de lá ela vai para o inferno. Porque pensa que se for para outro local onde ela está livre para poder fazer algumas coisas com decência e modéstia, ela vai para o inferno. Irmãos, a pessoa suporta qualquer coisa. Eu vou falar para vocês que eu escutava uns arrebatamentos de pessoas que tinham ido ao inferno e das torturas que acontecia lá no inferno, segundo e conforme o relato dessas pessoas. Irmãos, o que me dissessem que eu precisasse fazer para não ir para aquele lugar, eu faria. Se eu tivesse que andar com o cabelo arrastando no chão, se eu tivesse que andar de sei lá de que fosse, não importasse o que eu tivesse que passar, eu ainda pensava assim: Senhor, se eu passar aqui, glória a Deus, melhor sofrer aqui do que sofrer naquele lugar. E aí eu me sujeitava. Aí tava sofrendo, mas que sofrimento que lute, eu vou é pro céu. Se eu tiver que passar por esse tipo de coisa aqui, essa opressão, esse jugo, essa religiosidade, esse farisaísmo, suporto tudo, mas pro fogo eu não vou. E é assim que as minhas irmãs pensam. Porque tem gente que eu acho que acha que esse negócio assim de medo de ir pro inferno é pouca coisa. Gente, escuta um arrebatamento daquele que o povo vai pra lá e sofre, sabe? Pensa na sofrência. E ainda assim, ó, eternamente. Sendo que aqui na Terra a gente sabe que o nosso sofrimento, eles são passageiros, né? São passageiros. A gente tem fases mais difíceis, outras mais fáceis. A nossa vida é cheia de altos e baixos. Mas a gente vai lutando, vai vencendo para a glória de Deus. A gente ora, a gente clama, o Senhor conforta o nosso coração, nos dá graça, nos dá força para caminhar mais uma milha, mais quantas milhas forem necessárias. Mas lá no inferno não tem esse negócio não. Eu até tenho para mim que se a pessoa clamar a Deus lá embaixo, a tortura piora, né? E Satanás tem raiva de Deus, ele vai dizer: essa aí tá chamando Jesus, vou dar uma tunda nela. Então esse negócio de ir pro inferno é triste, meus irmãos, é triste. Esse negócio não é assim: ah, vou ali no inferno. Não, meu Deus, esse negócio, não, meus irmãos, esse negócio bota um terror. Um terrorzão, não é um terrorzinho, é um terrorzão. A pessoa fica doida, ela fica: meu Deus, não importa o que eu tenho que passar aqui na terra, eu vou suportar, porque eu suporto cabelo arrastando no chão, calorão, roupa, vou suportar, porque antes ter calor aqui, passar trabalho aqui, do que passar calor lá no fogo do inferno. Eu ainda usava muito essas frases, sabe, frases de efeito. O nome disso são frases de efeito. Isso não tá na Bíblia. Muitas vezes, né, verãozão, aqui em Santa Catarina, eu moro próximo da praia, e eu lá, né, toda, né, encapotada, e o povo decente, modesto, né, outros sim, outros não, tinha de tudo lá, mas eu tava lá na minha sã doutrina, meu Deus, né, não podia sair, que senão, Deus o livre, se eu morro aqui na praia, já desço o abismo direto. Eu tenho que estar preparada 24 horas por dia, seja de dia, seja de noite, não importa. Dormia com a túnica ainda durmo. Só que assim, acho que eu vou precisar me desfazer dela, assim, até por uma questão de libertação mental, né? Faz parte, né? Ai, glória a Deus. Mas, enfim, dormindo de túnica. Por quê? Porque se eu não dormisse de túnica, misericórdia, né? Eu pensava: meu Deus do céu, se eu morro dormindo, né? E tô com uma roupa que não tá de acordo com a sã doutrina, tô ferrada? Sei lá pra onde eu vou. Então, de túnica, né?
Só uma camisola não bastava, uma camisola modesta decente, tinha que ser túnica. Túnica, porque a modesta e decente ainda podia ser que desse problema lá na eternidade, tipo assim, entendeu? Não, esse negócio tá decente, tá modesto, mas não. Tem que ser exagerado, doutrinado, religioso, fariseu, legalista, porque se não for assim, não passa na porta estreita. Então, para garantir, eu já mandei fazer uma túnica, 2 na verdade, né? Pensa, olha como fica a cabeça da pessoa. A pessoa fica alucinada, ela entra em transe, gente. Vocês não têm noção. Esse negócio não é de Deus, não. Não é de Deus, põe a pessoa doida. Mas então tá, vamos continuar aqui. Eu tenho medo de perder meu esposo. Eu não tenho vontade de ir nem na esquina. Porque a gente se sente horrível, a gente se sente não pode fazer nada. E daí comenta, busca comentar com a direção das congregações, eles não querem saber, eles só falam que tudo é pecado. Tudo. Então, meus irmãos, aí tem mais essa questão. A pessoa vai na liderança da igreja, como eu já havia dito, né? Repito aqui, ela vai lá pedir um conselho, pedir uma ajuda. E aí o que fica diante dessa pessoa é a negligência da liderança. Negligência da liderança. Por quê? Por quê? Porque eu entendo pela minha experiência que eu tive na tentativa de congregar numa igreja de doutrina que o Deus deles é a doutrina. Se você não se considera apto para viver na sã doutrina, né, disciplinas e normas e tudo mais, de santificação no corpo, que eles chamam isso de santificação no corpo, que para mim santificação do corpo é outra coisa, santificação do corpo é equilíbrio, modéstia, decência, né, e não exageros legalistas, fariseus, né, doutrinados. Tudo isso para mim é exagero, e exagero não provém de Deus em nenhuma área da nossa vida. Mas tudo bem. Eles faziam antes de tudo um discipulado, né? Se você chegar lá e diz assim, ó, eu sou da doutrina, ou eu sou da sã doutrina, ou eu quero andar na sã doutrina e eu quero congregar aqui. Então, o que eles diziam é o seguinte, você precisa participar antes de um discipulado, aí você vai entender toda a doutrina da igreja, e você vai observar se você faz sentido para você, se você quer, se você não quer, enfim. Uma vez que você diz que quer, você entra em comunhão com a igreja e você está comprometido muito mais com a doutrina do que com Deus. Por quê? Porque se você for lá e falar para ele que você quer Deus e não quer a doutrina, ele simplesmente não deixa você entrar em comunhão com a igreja. Pelo menos nessa igreja que eu fui de doutrina aqui na minha cidade é assim. Para você ter o Jesus deles, você precisa ter também a doutrina, porque se você não quiser a doutrina, não tem Jesus para você. Ou seja, a doutrina vale mais do que uma alma. Eles dispensam a alma e ficam com a doutrina, certo? Então, essa é a visão do povo doutrinado. Aí eu tive lá umas conversas ali com o pastor, eu e ele, eu dei, pelo que ele me deixou entender, né, o que eu consegui entender dessa conversa, foi que isso é uma medida de controle sobre a igreja, sobre o rebanho, né? Eles enquanto lideranças, enquanto pastores, eles têm maior domínio, maior controle, maior facilidade de manipular o povo, como eles querem, como eles bem entendem, certo? Então, a doutrina, né, de usos e costumes facilita isso. Foi isso que eu entendi, certo? Então, assim, não espere ser ajudado por um crente doutrinado. Porque uma vez que você falar para ele que Cristo é suficiente e que você pode andar com decência e modéstia e também ser santificado e também ter uma vida em santidade, ele vai dizer que você está endemoniado, que não é bem assim, que você precisa se converter, que tem alguma coisa errada com você, ou seja, o problema sempre será você e não ele. Então, eu aconselho você a não pedir conselhos para crentes doutrinados, líderes, pastores, né? A não ser que você seja de acordo com essa doutrina, né? Que você seja de acordo, que você concorde com todos os dogmas e trâmites e disciplinas e tudo mais, e ame obedecer esse negócio. Aí é você com Deus e com seus líderes. Mas em casos em que a pessoa está oprimida, que é o caso da nossa irmã aqui, em que a pessoa está sofrendo, está carregando um jugo pesado,
Eu aconselho você, minha querida, minha amada irmã, não pedir mais conselho para os seus líderes religiosos, fariseus, doutrinados. Porque se você não andar na doutrina, você não serve para eles. A sua alma tem valor para Jesus. Jesus morreu e deu o sangue dele na cruz pela sua alma. Ou seja, Jesus dá valor para a sua alma, os doutrinados não. Os doutrinados dão valor para a sua doutrina, né? Você tem que carregar a doutrina. Aí se Jesus couber dentro de você, tudo bem, que bom para você. E se não, para eles o que conta é a doutrina. Entende? Então é bom que você comece a renovar sua mente pelo Evangelho de Cristo e busque sim pessoas que vão lhe entender, né, e lhe ajudar pela palavra de Deus verdadeiramente. Sã doutrina bíblica, que é bem diferente de sã doutrina de usos e costumes, amém? Sã doutrina bíblica. Louvado seja Deus. Vamos continuar. Eu me sinto feia, me sinto desamparada, me sinto angustiada pela minha aparência. Que faz 6 anos que eu tô na doutrina, na sã doutrina. Mas eu agradeço pelos seus vídeos, eu agradeço por alguma pessoa olhar pra gente que tá sendo massacrada. Vocês viram, meus irmãos, aqui nessa parte ela fala que agradece que alguém tenha olhado para essas mulheres que estão sendo massacradas. Olha a palavra que ela usa, massacradas. Porque o que acontece na maioria das vezes, meus irmãos, é que essas mulheres doutrinadas, tá? Essas mulheres que são adeptas da sã doutrina de usos e costumes, que não é a sã doutrina bíblica de Jesus, é a sã doutrina de usos e costumes do inferno, do maligno, do engano. O que acontece? Elas carregam com elas uma aparência de mulheres que foram libertas. Quando elas se olham no espelho sem os adornos, com as vestimentas de acordo com a sã doutrina, sem maquiagem, sem brincos, sem nada, tudo conforme manda o figurino, o que acontece? Elas têm uma percepção de si mesmas de que são mulheres libertas. Da mesma forma, elas entendem na mente delas que quem olha para elas também vê elas dessa forma, como mulheres libertas. Porém, uma mulher que ela acredita que ela está liberta por ela carregar uma aparência doutrinada de usos e costumes, ou seja, uma falsa aparência de santidade, porque santidade, santificação e santidade pela Bíblia é outra coisa, como eu disse, equilíbrio, é modéstia, é moderação, não tem nada a ver com exageros. Mas a pessoa que anda nos exageros, ela se vê como liberta. E ela também se percebe sendo olhada como liberta. Então, na mente dessa mulher ocorre um mecanismo tal qual diz o seguinte para ela, ainda que inconsciente: como que eu, uma mulher liberta, doutrinada, que ando na sã doutrina dos usos e costumes, que não uso brinco, não uso esmalte, não uso maquiagem, não uso calça, não corto cabelo, não pinto cabelo, não me depilo, não tiro sobrancelha, não mexo na sobrancelha. Como que eu vou falar e para quem eu vou falar que eu estou oprimida? Que eu estou triste, que eu estou insatisfeita, que eu estou infeliz, que eu não tenho mais autoestima, que eu não estou bem comigo mesma, com meu casamento, com meu cônjuge. Como que eu vou falar um negócio desse? Porque afinal de contas, eu sou liberta. Eu tô na doutrina. Eu carrego comigo essa aparência de santidade. Eu não posso me sentir assim. E aí a pessoa guarda aquilo para si. Guarda aquilo para si. E poucas são as mulheres corajosas, com intrepidez no espírito, na alma, que tem coragem de vir aqui falar, como a nossa irmã Márcia, como a nossa irmã Aline, como todas as irmãs que eu tenho trazido aqui para o canal com a permissão delas, os áudios às quais elas têm referido tanto sofrimento, tanta dor. Ou seja, alguém tem que começar a falar. Ou seja, Deus, pela misericórdia dele, por meio da minha história,
tem me feito olhar para a dor das outras irmãs, das irmãs que também estão passando por coisas que eu passei, iguais ou até piores. E pela misericórdia dele, eu tenho tido essas situações olhadas, tenho trazido aqui essas falas, essas declarações, que tem incentivado a muitas irmãs também a trazer para nós o conhecimento do que se passa por trás dos bastidores, naquele lugar onde ninguém vê, onde ninguém sabe, por trás daquilo que todo mundo pensa que é bom, perfeito e agradável. Porém, é jugo, é opressão, é dor, é martírio. Amém, minhas irmãs? Que isso sirva para nossa reflexão e de alerta para as nossas vidas, principalmente para aquelas irmãs que estão tendo sonhos, que estão ali ouvindo arrebatamentos de espírito, experiências espirituais, visões e tudo mais, estão alicerçando as suas vidas nestes relatos, colocando isso acima, sobreposto sobre a palavra de Deus. Então que tenhamos muito cuidado e possamos vigiar para que estas coisas não sobrevenham sobre a nossa vida. Amém, minhas irmãs? Vamos continuar aqui em nome de Jesus. Não entendo por que faz isso. Eu não durmo de noite. Eu tenho sonhos angustiantes. Eu choro de noite. Choro de dia. Olho para mim. E daí eu penso, se eu fazer uma coisa diferente, eu vou ser condenada. Vou ser expulsa da igreja. Porque eu sou membro. Eu trago o evangélico. A gente prega quando dá. Então eles ficam massacrando, falam que ainda mais quem prega tem que ser uma sã doutrina exagerada. Uma doutrina que eu não consigo entender. Mas falam que tá certo. Mas eu sei que Deus conhece meu coração, o quanto eu tô sofrendo. Então, meus irmãos, minhas irmãs, gostaria de pedir oração para todos vocês, que me ajudem a orar pela irmã Márcia, amém? Para que Deus venha libertar ela desse jugo, venha libertar ela da sã doutrina de usos e costumes e que venha renovar na mente dela a sã doutrina bíblica, a sã doutrina de Jesus Cristo, do evangelho puro, sem mancha, sem mácula, sem informações antibíblicas, limitantes, trazidas das experiências espirituais, dos arrebatamentos de espírito ao céu, ao inferno, as visões espirituais e tudo mais. Amém, meus irmãos? Que a mente dela venha a ser renovada pelo Evangelho de Cristo e que ela venha a ver a glória de Deus por meio do seu Filho Jesus Cristo, por meio da suficiência da cruz do Calvário e da graça salvífica, do favor imerecido que salva, que liberta por Cristo Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor e que a fé dela venha a ser pura, cristocêntrica e não manchada pela sã doutrina de usos e costumes, prejudicada, contaminada pela doutrina de usos e costumes. Amém, minhas irmãs? Que venhamos a fazer esta oração pela nossa irmã em Cristo, a irmã Márcia, em nome do Senhor Jesus. Vamos continuar aqui. Bom dia, irmã Kátia, paz do Senhor. Sou nova no teu canal do YouTuber, tenho acompanhado seus testemunhos e nossa como fiquei feliz em ter encontrado VC. VC foi resposta de Deus para minha vida. Eu já tenho um tempinho que sou cristã, e sim creio na palavra de Deus que é fiel e verdadeira. Há uns anos atrás, eu me deparei com esses testemunhos que tem no YouTube. Sim, aí comecei também a ver esses testemunhos de arrebatamento. Minha mente ficava turbada porque eu ficava pensando, ou é a morte de Jesus, então fica onde? Se eu usar determinada coisa sou condenada? Aí isso me deixava, como você fala aí nos vídeos, com medo de ir para o inferno. Eu creio que Deus te separou e levantou para ajudar muitas mulheres que estão em prisões espirituais. Eu sempre gostei de estética, cuidados com a nossa aparência, e continuo até HJ fazendo o que mais gosto. Louvo a Deus pela sua vida, que tem sido canal de bênção para muitas mulheres. Senhor, tudo bom?
Pois é, aí, deixa eu te contar como foi o caso. Eu sou da Assembleia de Deus, né? Já tem muitos anos que eu sou da Assembleia de Deus. Aí a Assembleia de Deus hoje não tem mais aqueles costumes como de antigamente, né? Mudou muita coisa hoje, né? Aí, hoje as mulheres já pintam unha, tem igreja que até já usa adorno, né? Colares, enfim. Só que a gente ainda não permite ainda que use brinco, colar essas coisas. Até aí tudo bem. Mas tipo, fazer sobrancelha, depilação, usar esmalte, a gente pode. O pastor assim não proíbe isso não. E aí, com o tempo, a gente vai vendo as coisas no YouTube, né? Aí sempre aparece esses vídeos e tal. Tá fulano teve experiência, foi no inferno. Aí eu parei assim pra ficar ouvindo, né? Eu falei, eu parei pra ver o que é isso aqui. E, meu Deus do céu, é aterrorizante. Aí eu ficava pensando, falar assim, é igual muitas estão assim. Hoje eu já não tô mais porque, né, eu creio que, como a irmã fala, né? Jesus é suficiente, né? Ele pagou o preço na cruz, ele morreu por nós para nos libertar, né, do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Então hoje eu não me preocupo muito com essas coisas mais. Aí quando foi essa semana, tinha um testemunho de uma missionária tina, uma foto assim, tava até com umas becas assim grandes. E eu fiquei observando aquela mulher falando, né? Sobre depilação, sobre um bocado de coisa. Aí veio aquela dúvida de novo, porque fala assim, parecendo que é tão real, que é tão verdade, que a gente acaba acreditando. E a Bíblia fala que se a gente não tomar cuidado, nós também seríamos enganados, né? E nesses últimos dias o que mais tem é pessoas desse tipo, né? Que você vê que tem aumentado cada dia mais. Então eu falo, meu Deus. Aí ela falava um bocado de coisa, só que tipo naquela arrogância, sabe? Ah, que se você não parar, que você vai pro inferno, é pecado. Aí fala que tudo é pecado. É pecado, é pecado, é pecado. Eu falei assim, mas fala que é pecado, mas não mostra um texto básico assim na Bíblia pra dizer, se fazer isso aqui é pro inferno, é pecado. Porque a gente sabe que leva a pessoa pro inferno, né? Adultério, prostituição, mentira, né? Coisas desse tipo. E se não se converter e se arrepender, né? Também. Andar numa vida totalmente distante do Senhor. Aí eu fiquei com aquela dúvida na mente de novo. Eu falei, meu Deus do céu. Essa mulher falou assim, parecendo tão verdade. Aí eu fiquei na dúvida, eu falei, meu Deus. Aí fui orar, né? Essa semana ainda. Eu falei, oh, meu Deus, eu quero a confirmação do Senhor, meu Deus. Se isso tudo que essas mulheres falam aí é verdade, me mostra, Senhor. Me mostra uma luz, um sinal. Porque eu sei que tua Bíblia é verdade. O Senhor é suficiente. Falar, né? Mas eu quero tirar minha dúvida de uma vez por toda, pra mim nem mais perder meu tempo vendo esses canais aí que ficam falando essas coisas. E sim, aí quando foi esse dia, eu entrei aqui no YouTube e vi o teu canal aí. Você falando, né? Como era antes e agora como é que Deus te transformou, abriu seus olhos e tal. Aí eu falei, meu Deus, então Deus ele me deu a resposta assim. Eu falei, meu Deus, como Deus é maravilhoso, né? Deus não deixa o servo dele enganados. Aí, minha filha, depois disso, eu falei, pronto, não vou mais acreditar nesse negócio de testemunho. Porque assim, pode acontecer, né, de Deus ter uma experiência com a pessoa, por a pessoa ser muito vaidosa. E é uma coisa que eu não sou muito vaidosa. Não sou muito. Não sou, né? Eu não considero que eu sou uma pessoa vaidosa, assim. Ao extremo, né? Que tem mulheres que é ao extremo, né? E aí eu ficava pensando, né? Eu falei, Deus tem tratamento com cada um. Talvez nem levou aquela pessoa no inferno, às vezes a pessoa teve um sonho, ou de tanto ver essas coisas, né, acaba sonhando, fica na mente, porque a nossa mente vai armazenando coisa. Se a gente não desintoxicar a mente e pedir a Deus para limpar nossa mente dessas coisas, de preocupações, dessas coisas, vai aumentando cada dia mais. E eu fui observar, e fiquei assim, pensando, falei assim, todos os testemunhos que essas mulheres têm, várias, né, elas falam tudo a mesma coisa. Porque fica uma, tipo, vendo da outra, né, eu acredito assim, fica uma vendo da outra, aí bota um roupão ali, e fica falando que teve experiência com Deus, que foi não sei aonde, que foi não sei aonde. Aí eu falo, gente, isso tá muito estranho. Aí eu fui analisando mais, prestando atenção nisso, né? E são pessoas, de verdade, como a irmã fala, são pessoas que querem ser mais santas do que os outros. Né? Se você usa uma maquiagem, usa um batom, um esmalte, já não trata você como uma irmã em Cristo, né? Então já é preconceituosa. Porque esse tipo de pessoa já tá pecando. Porque o orgulho entrou no coração dela, quer dizer, só ela ali pro céu. Porque ela não depila, não usa maquiagem, usa roupas decentes. Aí eu fiquei pensando, falei, o orgulho, né? O orgulho precede a queda. Tem pessoas que querem ser mais do que os outros, que não faz isso, não faz aquilo, mas tá condenando os outros de ir pro inferno, né? Então tá pecando do mesmo jeito, tá querendo ser Deus. Que só Deus pode determinar quem vai pro inferno, não. Então eu agradeço a Deus, assim, pela tua vida. E depois que a irmã, né, fez o canal, e tem muitas pessoas eu vi lá mesmo, se levantando contra a irmã. Eu tenho orado a Deus, pra Deus te dar força, te dar sabedoria cada dia mais. Pra irmã não parar, pra irmã ir avante, porque Deus é contigo. Né, para resgatar mais mulheres que tá vivendo dessa forma tão estão em prisões, né? Porque você vê que não são felizes de verdade. Não são. Eu mesmo, teve um tempo mesmo, irmã, que eu parei de fazer minha sobrancelha. Uns anos atrás, né? De tanto ver esses testemunhos. Eu parei de depilar minha perna. Já aconteceu isso comigo também. E aí eu tava me sentindo tão feia assim, sabe? Sei lá, via as outras meninas tudo cuidado, tudo bonito, alegre. E eu ficava assim, me sentindo tão triste, tão pra baixo. Logo eu que sempre gostei de estética, de me cuidar, de sempre estar com a aparência, né, assim, perfeita, assim, bem arrumada. Aí eu falei, não, isso tá estranho. Aí comecei a ficar assim, estranha, diferente. Falei, meu Deus do céu, que é isso? E tava me sentindo triste, de certa forma. Aí depois, por exemplo, aí eu cheguei assim, a jogar batom no mato, cheguei a jogar maquiagem no mato. Porque de tanto ouvir esse testemunho, minha mente ficou tão turbada que eu cheguei a fazer isso também.
Depois fui lá e comprei tudo de novo. Eu falei, eu vou usar, porque não senti nada de Deus. Deus não falou nada comigo, que eu tenho que parar de usar isso. Aí fui e comprei tudo de novo. Batom, maquiagem, enfim. Né? Uso minha prancha, escovo meu cabelo, faço sobrancelha. E tô bem. Não me sinto aquela culpa assim de, se eu fazer isso aqui eu vou pro inferno. Não me sinto mais essa culpa, sabe? Aí eu pedi uma resposta a Deus e Deus me deu. Foi através da irmã, graças a Deus. E é isso que eu tenho que falar pra irmã, né? Não pare dessas pessoas que estão assim desesperadas, porque eles vão ver que futuramente todos vão cair. Todos vão cair, porque isso aí é um laço do inimigo. O inimigo tem prendido essas pessoas na religiosidade e elas têm ficado presas nisso. E não quer que as outras pessoas se libertem, né? Porque, um exemplo, se a gente se libertar dessa questão de usos e costumes, a gente não vai também vestir da forma que a gente quer, né? Porque a gente tem a Espírito Santo de Deus, a gente não vai vestir roupa colada demais, botar uma maquiagem muito forte no rosto pra chamar atenção, não. Porque a gente tem o Espírito Santo de Deus para nos ensinar a palavra, né? Tudo com ordem e decência, né? Com reverência. Então eles ficam desesperados porque sabem que a casa deles estão caindo, né? Aí um exemplo, se levantou a irmã agora, mais pra frente vai se levantar outras. E como tem, né, aí que a irmã mesmo colocou os testemunhos de algumas irmãs aí, que estavam vivendo essa prisão espiritual também, Deus vai libertar muitas mulheres que estão vivendo assim. Então, temos que fazer a diferença. Eu mesmo nem perco mais meu tempo ouvindo esses testemunhos. Então é isso, meus irmãos, minhas irmãs. Esses são os áudios que eu gostaria de compartilhar, principalmente com as minhas irmãs. Amém? Não vamos limitar a obra da cruz, rejeitar a graça salvífica por meio da doutrina, né, dos usos e costumes, que se diz sã, né? Sã doutrina de usos e costumes. Sã significa saudável. E vimos aí pelos áudios que de saudável essa doutrina não tem nada, muito pelo contrário, tem adoecido muitas mulheres. Por quê? Porque tudo que não provém de Deus faz mal, tudo que não provém de Deus adoece. E a sã doutrina de usos e costumes, ela pode ter uma aparência até de santidade, de humildade, porém ela não está respaldada na Bíblia, porque quando nós entendemos que não basta somente o sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, ainda é necessário meu cabelo sem corte, sem tintura, ainda é necessário as minhas unhas com ausência de esmaltes, o meu rosto sem maquiagem, o uso de saias a todo tempo e o tempo todo, o uso também de vestimentas apropriadas para dormir. Não fazer nada que desagrada a sã doutrina de usos e costumes. Quando eu creio que tudo isso é para eu ir para o céu, ou para que eu não vá para o inferno, é aí que está o perigo, meus irmãos. É aí que mora o perigo, é aí que mora a heresia, a mentira, a crença antibíblica. Porque, como eu disse e repito, não está na Bíblia. Amém, meus irmãos, minhas irmãs? Então, que eu aconselho a vocês, minhas irmãs, que estão passando por essas experiências, estão entendendo que precisam largar suas coisas, o seu trabalho, as suas vestes decentes e modestas, o seu corte de pontas de cabelo, a sua tintura no cabelo, as suas maquiagens decentes, modestas, os seus brincos, os seus adornos com decência, com modéstia, você que está sendo levada por crenças religiosas em nome da fé. Para largar tudo isso, eu recomendo que antes você faça um estudo bíblico, não relatos espirituais, de experiências espirituais, de arrebatamento de espírito, né? Não vá lá na internet e coloque assim, arrebatamento de espírito ao inferno, porque aí você vai ver que todas essas coisas foram vistas lá, segundo e conforme relatos, os quais não sabemos se são verídicos, não sabemos se é verdade, não sabemos se essa pessoa teve por acaso uma viagem astral, né, conduzida pela força demoníaca de Satanás, e aí voltou contando tudo isso para oprimir e para amaldiçoar a vida das pessoas, para que elas percam as bênçãos de Deus, para que elas passem a acreditar que tudo isso que compõe essa doutrina se faz necessário juntamente com Cristo para a salvação, porque uma pessoa dessa não vai precisar nem de pecado para ser condenado, basta rejeitar o sangue da cruz, basta limitar a obra de Cristo, basta desprezar a graça salvífica
para ser condenado, e quando eu creio que qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, que eu não estou falando agora somente de usos e costumes, eu vou citar outro exemplo. Vamos supor que eu passe a crer que para mim ser salva, eu tenho que dar 7 voltas ao redor da minha casa todo dia. Então, todo dia no mesmo horário, eu dou 7 voltas ao redor da casa. E aí alguém diz assim para mim: Kátia, mas por que tu tá todo dia rodeando a casa? Não, porque se eu não fizer isso, tu não sabe? Fulano foi arrebatado e viu que lá no inferno, aquele que não deu 7 voltas ao redor da casa todo dia foi pro inferno. Tinha uma ala lá só de gente que não deu 7 voltas ao redor da casa e por isso foi condenado ao inferno. Então eu tô fazendo isso todo dia, porque senão eu vou pro inferno. Aí a pessoa pode dizer assim pra mim: ai, sério, Kátia, meu Deus, não quero ir pro inferno, meu Deus, então tá, onde é que tá escrito isso na Bíblia? Me mostra que eu quero ler onde é que tá escrito que tem que dar 7 voltas ao redor da casa. Aí vou eu: não tá entendendo, não acabei de te falar que foi o fulano lá que foi arrebatado, a ciclana lá que foi no inferno e disse isso pra mim? Entende como a pessoa fica bitolada, louca? Entendeu? E assim é o uso da saia, é o não cortar, não pintar o cabelo. Irmãos, um dia eu ainda vou trazer aqui um estudo bem específico, bíblico, a respeito destas coisas, né? Porque se você for observar a Bíblia, vamos citar aqui um exemplo do cabelo. A Bíblia diz que a mulher de Deus tem que ter o cabelo crescido. Crescido. Que ter o cabelo crescido para a mulher é honroso, disse o apóstolo Paulo, honroso. Que a honra da mulher está no cabelo. Não diz que a salvação da mulher, do homem ou de quem quer que seja está no cabelo. Mas a honra está no cabelo. Que para a mulher é honroso ter cabelos crescidos e para o homem é honroso ter o cabelo cortado, aparado como de homem. O que Deus está dizendo ali por meio da vida do apóstolo Paulo? Está dizendo assim: ó, mulheres, não convém que vocês tenham um cabelo igual de homem, cortado. Convém que vocês tenham um cabelo crescido, porque é honroso. O cabelo foi dado em lugar de véu. O cabelo identifica que você é uma mulher. Então tenha o cabelo crescido, mas ele não especificou se é crescido até o ombro, se é crescido abaixo do ombro, se é crescido lá na cintura, se é crescido lá nos pés. Não está especificado na Bíblia. Então, nós entendemos que, primeiramente, primeiro ponto, que não tem nada a ver com salvação. E segundo ponto, não tem nada a ver com ir para o inferno. E terceiro, você pode cortar o seu cabelo. O que o Senhor não recomenda é que você corte seu cabelo como um corte masculino, como de homem. Mas desde que você tenha o cabelo crescido, que todos olhem para você e percebam que você é uma mulher, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O que eu e você não podemos, minhas irmãs, é usar coisas que vão escandalizar. Que vão chamar atenção, né? Que vão sensualizar, principalmente, que vão despertar cobiça nas pessoas. Né? Você andar com uma maquiagem que transforme o seu rosto, que quando a pessoa enxergue você sem maquiagem, a pessoa nem reconheça. Diga: nossa, você é aquela que eu vi ontem? Porque aí já não é mais uma maquiagem decente, modesta, discreta, aí já é uma transformação. Então são essas noções de equilíbrio que a gente tem que ter. Ó, eu hoje aqui, pela misericórdia do Senhor, eu tô maquiadinha. Não sei se vocês aí vão conseguir ver, mas eu passei corretivo, eu passei um batonzinho clarinho, passei um blushzinho nas minhas bochechinhas pra mim não ficar com cara de doente. Ó, tô aqui. Eu tô escandalizando? O povo tá olhando pra mim, tá me achando assim uma drag queen? Não, né, meus irmãos? A minha maquiagem, ela está decente e modesta. Se a pessoa não tiver um olho assim bem bom, ela quase nem percebe que eu tô maquiada. Quase nem dá de ver. Tem muita gente aqui que se eu não falasse, nem sabia. Então, são essas noções de limites, de moderação, de equilíbrio que a gente tem que ter, meus irmãos. Amém? Isso é decência e modéstia. Mas os doutrinados, né, eles querem dizer para nós que decência e modéstia é a gente andar com tudo de fora, né, sensualizando, depravando e cobiçando, né? Porque eles só entendem santificação no corpo como
como sã doutrina de usos e costumes. Se não for assim, inferno. Se não for assim, proste. Se não for assim, não serve. Rejeitada, não aceita. Então, minhas queridas e amadas irmãs, vamos vigiar, porque pior que o pecado é rejeitar o sangue da cruz. Pior que o pecado é rejeitar a graça de Deus, o favor imerecido que alcançamos em Deus por meio do sacrifício de Cristo Jesus. E quando pensamos que qualquer outra coisa é necessária para a nossa salvação, estamos falando para Deus de uma forma subliminar. E quando pensamos que qualquer outra coisa pode nos levar para o céu, tem poder, né, de não nos deixar ir para o inferno e contribui com a nossa ida para o céu, nós estamos limitando o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. É como se nós disséssemos para Deus, por meio das nossas crenças antibíblicas limitantes e das nossas atitudes de sã doutrina de usos e costumes, é como se nós disséssemos para Deus assim: ah, tudo bem, Senhor, o seu Filho, Cristo Jesus, desceu na terra, fez um ótimo trabalho, né? Meu Deus, o sacrifício foi perfeito. Louvado seja o teu nome, Senhor, por Cristo Jesus na cruz, o qual me salva, me redime, me lava dos meus pecados e me conquista, né, a eternidade com o Senhor nos céus. Tudo bem, só que assim, Jesus, né, eu sei também que se eu não tiver com meu cabelo sem corte, se eu não tiver assim com meu cabelo sem tintura, com as minhas unhas sem esmalte, eu vou ficar, né, Jesus? Eu vou ficar, né, Deus? Por quê? Porque o sacrifício do Senhor Jesus foi maravilhoso, mas não foi suficiente. Se eu tiver crido no sacrifício da cruz, recebido a graça salvífica, andado numa vida de santidade, abandonado o pecado, me arrependido, pedido perdão, feito tudo o que eu pude fazer em nome da minha fé, ainda assim, se eu tiver com esmalte na unha e o Senhor Jesus voltar ou eu morrer, eu não serei salva porque eu pintei a unha. Eu perderei a minha salvação porque eu pintei meu cabelo. E uma pessoa que faz isso, ela anula o sangue da cruz, ela anula o sacrifício de Jesus, porque Jesus é sim suficiente. E se você diz que ele é suficiente, mas você vive crendo que precisa fazer todas essas coisas de usos e costumes para ser salvo, então a sua fé não é salvadora. A sua fé não é cristocêntrica, não é salvífica. A graça, o favor de Deus não está sobre você, porque você, além de Cristo, ainda precisa dos usos e costumes para a salvação. Para a salvação. Cristo não é suficiente, mas a Bíblia diz que aquele que aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, esse será salvo. Ou seja, é único, não precisa de usos e costumes, é só Jesus. Suficiente, ele não precisa da ajuda de ninguém, ele não precisa da ajuda do seu cabelo, da sua unha, do seu esmalte, da sua roupa, da sua sobrancelha, do seu corpo sem depilação, ele não precisa disso, tá? Salvador, é só ele que salva, sã doutrina não salva ninguém. Então, quando eu vivo de modo a crer dessa maneira e a viver dessa maneira, eu estou simplesmente dizendo que eu não preciso de Cristo. Cristo para quê? Não ando na doutrina. Ando na doutrina, preciso de Cristo não. Jesus, ai de mim se eu não chegar lá na doutrina, nos conformes como tem que ser, se eu chegar lá nos portões da glória com meu cabelo cortado, com a minha unha pintada, meu Deus, Cristo não vai me salvar. Não, ele não é suficiente. É pecado renunciar por amor de Deus? Não, meus irmãos, mas renunciar por medo de ir para o inferno ou pensando que essas renúncias vão contribuir para a nossa salvação, isso sim é pecado. Isso sim é pecado. Amém, meus irmãos? Então que venhamos a vigiar e a meditar nessas palavras para a glória de Deus,
Peço oração para todas as minhas irmãs aqui dos áudios. Quero agradecer as minhas amadas irmãs pela misericórdia do Senhor que autorizaram, né, o compartilhamento desses áudios. Muito obrigada a todas vocês. Eu tenho certeza que esse áudio vai alcançar muitas e muitas outras mulheres que também terão seus olhos abertos e serão libertas de prisões mentais, de prisões espirituais, e o nome do Senhor Jesus será glorificado nas nossas vidas, na vida de cada uma de vocês que enviaram os áudios, e também na vida de cada uma de vocês, de cada um de vocês que me assistem aqui, para a glória do nosso Deus, amém? Em nome do Senhor Jesus. Lembrando que o meu WhatsApp continua disponível na descrição do canal, para você que quiser conversar, para você que quiser desabafar, para você que quiser enviar o seu testemunho. Louvado seja Deus, que eu puder ajudar, o que eu puder, né, ceder os meus ouvidos para ouvir, se eu puder aconselhar também de alguma forma, estou aqui, amém? Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um, de cada uma de vocês, e fiquem todos na paz do Senhor, que Deus abençoe.